Oi, gente, tudo bem? Eu sou Denise Virna Babizete, sou expert em cálculos trabalhistas e especializada em direito do trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho de banco de horas. Conceito, para que serve, quais são os requisitos de validade e as consequências de sua invalidade, que são as horas extras. Estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns links de cursos relacionados a cálculos trabalhistas. Não esqueçam também de dar um like, compartilhar o vídeo e, se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Tá legal? Banco de horas. O que é o banco de horas? Um permissivo legal de flexibilização de direito do trabalho, com características extremamente peculiares. Então, eu nunca trato banco de horas como compensação. A maioria das pessoas do direito do trabalho trata, mas eu não trato. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que entender, o banco de horas ele surgiu quando a gente tinha uma questão, foi na era Fernando Henrique Cardoso, né? Eu não estou aqui para falar de política, mas só para a gente poder entender, foi quando começou a surgir esse modelo de flexibilização do direito do trabalho para poder dar um respiro na economia do Brasil. Foi isso que aconteceu. Mas isso surgiu com o objetivo principal, e a flexibilização tem essa marca, de preservar o emprego. O que a gente tinha nas indústrias automobilísticas? Produção em massa, todo mundo fazendo hora extra, recebendo salário gordo, feliz da vida. Daqui a pouco, a economia do país dava uma quebrada, como sempre, né? A nossa economia sempre nunca andou muito firme. E aí, todo mundo parava de comprar carro, as indústrias paravam de produzir carro. Eu estou falando de carro porque fica fácil visualizar, mas isso em todas as áreas da economia, todas as áreas produtivas. E aí o indivíduo era mandado embora. E a gente tinha aquelas demissões em massa daqueles operários. Isso é muito ruim, né? E aí bolou-se, né? Fizeram uma... Vamos resolver o problema. Vamos dar uma solução para o problema. E a solução foi, olha, a gente, como tem essa sazonalidade em determinadas atividades econômicas, então vou falar da indústria automobilística, que foi o marco da época, a gente pode aproveitar isso a nosso favor. Quando o trabalhador fizer muita hora extra, a gente não paga, porque a gente sabe que depois vai ter escassez, e aí a gente não manda embora e coloca o cara de folga. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, como instituto de flexibilização, muito válido, e ele nasceu com a obrigatoriedade da intervenção sindical. Por quê? Justamente para evitar o abuso, para que a hora extra ordinária não fosse utilizada nesse aspecto, e sim essa hora extra específica, peculiar, onde a atividade tem picos de produtividade. Então nasceu dessa forma, com várias restrições, isso deu muita polêmica. Por quê? Porque o que você não pode esquecer é o seguinte: a hora extra, ela é paga, quando ela é devida, com acréscimo de 50% ou de 100%. E o banco de horas, a relação é de 1 para 1. Então, se eu fiz hora extra no momento de pico da minha atividade, olha aí a maldade do Instituto. Onde aquela atividade econômica está lucrando horrores e eu estou trabalhando demais, mas eu continuarei recebendo o mesmo. Para quê? Para não perder o emprego lá na frente. É essa a grande sacada do Instituto. Esse Instituto ele não serve para hora extraordinária, para aquela hora extra que, olha, hoje chegaram mais processos aqui, eu vou ter que ficar 2 horas a mais aqui no trabalho. Essa hora extra é uma hora extraordinária. Eu até posso compensá-la, né? Mas não devo. Por quê? Porque foi uma situação tão excepcional, é tão raro acontecer isso, que não tem nenhum problema do empregador me pagar por essa hora extra, de tão eventual que ela é, como deveria ser qualquer hora extra. Agora, a hora extra do banco de horas, não, ela é diferente. Ela é uma hora extra gerada por um excesso de trabalho em determinada época e com a certeza de que daqui a pouco a escassez vai chegar.
Por isso que eles criaram um requisito de intervenção sindicato através de acordo ou convenção coletiva. E aí você vai me perguntar, e se não tivesse acordo ou convenção? É nulo. É nulo. A reforma trabalhista, ela até trouxe uma flexibilizada maior, né, uma flexibilização maior nesse banco de horas, permitindo que o banco de horas seja manejado através do acordo individual entre empresa e empregado, se ele for resolvido no prazo de 6 meses. Mas aí a gente já observa, isso aí já é uma anomalia. Porque qual é a atividade que vai ter um pico, né, desse tipo de produtividade e em 6 meses eu vou conseguir dar folga para o empregado? Já está vendo que isso aí é uma aberração jurídica, mas tudo bem, está lá na reforma, né? Não houve só essa, houve outras. Mas é importante a gente distinguir qual é a hora extra que a gente vai colocar no banco. E a regra geral é que haja um acordo ou uma convenção celebrada com o sindicato da categoria profissional. E essas horas extras que foram realizadas no momento de excesso de produtividade da minha atividade, elas vão ser compensadas no prazo de até um ano. E o que isso quer dizer? A hora extra que eu fiz em janeiro, ela tem que ser transformada em folga a critério do meu empregador até janeiro do ano que vem. Sob pena delas terem que ser pagas com o mesmo percentual original. Ou seja, se aquelas horas extras que eu fiz em janeiro, elas seriam remuneradas com percentual de 50%, e elas não se transformaram em repouso, em folgas, até janeiro do ano que vem, elas deverão ser remuneradas com acréscimo de 50%, mais reflexos, repouso, décimo, férias, incidência de fundo. É assim que funciona. E aí, para que esse banco de horas funcione, a gente tem que ter um controle muito bom. Eu tenho que fazer um extrato, né, como se fosse um extrato bancário, né? Alguns doutrinadores até falam dessa forma, como se fosse um banco, e é um banco mesmo. E tem que haver um extrato da conta corrente. O cara fez horas extras a 50, a 100, tem que estar lá direitinho demonstrado para ele. Só que as pessoas utilizam esse sistema de forma ordinária, para usar para abater qualquer hora extra. E aí o sistema é nulo. Eu tenho pego algumas reclamatórias trabalhistas para liquidar mesmo, para fazer cálculo de liquidação de sentença, onde o juiz declarou nulo o banco de horas porque não havia intervenção do sindicato. E aí fica até difícil, depois da gente fazer os cálculos, porque a gente não tem controle nenhum. Geralmente os extratos que as empresas fazem, esses extratos estão furados, não tem, sabe, não tem entrada, só tem saída, uma coisa muito complicada. Agora é bom também a gente entender que esse banco de horas, ele não existe ao bel prazer do empregado, porque eu vejo assim, a pessoa, não, amanhã eu não vou trabalhar, eu vou pedir para o meu empregador abater no banco de horas. Não, se isso não foi uma coisa estabelecida minimamente como um acordo, se você não vai trabalhar amanhã, é falta. Com todas as consequências da falta. E as pessoas administram muito mal isso, porque o empregado realmente não foi trabalhar, a empresa não desconta a falta, com todas as consequências que tem, porque a falta também gera reflexo no repouso semanal, você vai perder a remuneração do repouso, e a empresa abate aquilo no banco de horas. Está errado. Isso é um incentivo ao caos. Por quê? Porque o empregado vai trabalhar quando ele quer? Claro que não. Então o banco de horas ele tem exatamente essa pegada. Você tem atividade excesso, daqui a pouco você tem escassez. Eu vou dar um exemplo que eu já trabalhei. Eu trabalhei numa empresa de contabilidade, de prestação de serviços, né, contábeis, de pessoal, tributário. E a gente de janeiro a abril a gente tinha muito trabalho por causa das obrigações anuais, DIRF, RAIS, enfim, aquela coisa toda. Então a gente trabalhava bastante nessa época do ano e a gente poderia, na verdade, transformar esse período em folga quando acabava esse movimento de obrigações anuais, que seria a partir de junho, julho, agosto, setembro. Então eu tinha 4 meses no ano onde havia um pico de produtividade por causa das obrigações anuais e eu teria perfeitamente
a partir de junho, 4 meses para poder transformar aquele excesso em repouso. Super justo, desde que houvesse o quê? Acordo com o sindicato. Não havia, eles faziam isso totalmente ao arrepio da lei. E ainda tinha um outro lance. Havia escassez de mão de obra. E essa mão de obra já tão escassa, tão explorada, fazia hora extra, fazia hora extra, fazia hora extra, fazia hora extra. Mas se essa hora extra acontece sempre, você nunca vai ter oportunidade de transformar aquela hora extra em folga. E aí o banco de horas, ele não funciona, porque ele perde a sua essência, que é exatamente a sazonalidade da atividade. Porque se eu tenho uma atividade que tem muito volume de hora extra, essa atividade não é sazonal. Ela tem escassez de mão de obra, ela está negando emprego ao mercado de trabalho. E é isso que o direito do trabalho não gosta, não quer, tá certo? Então não vamos confundir a compensação, como nós vimos, semanal, a compensação que é semanal e legal, a compensação que é contratual, né, daqueles feriados ponte, com banco de horas. Por quê? Porque uma coisa é eu compensar dentro da mesma semana um excesso e na outra é eu transformar horas que naturalmente seriam extraordinárias em folga a critério do meu empregador, através de uma negociação coletiva, sendo um acordo ou uma convenção, e sendo essas folgas estabelecidas de acordo com o critério da atividade econômica, ou seja, pelo meu empregador. Então são coisas totalmente diferentes e poucas pessoas entendem o que é um banco de horas. E aí a maioria estoura no judiciário. O trabalhador ele entra pedindo a nulidade do banco de horas e a gente vai sempre ver, não tem realmente a chancela do sindicato e o banco de horas ele é declarado nulo. Então é uma coisa que a gente está sempre trabalhando com isso, né? A nulidade do banco de horas. Tem aqui a nossa legislação do banco de horas, né, que está no artigo 59, mas o que é importante para a gente esse parágrafo terceiro aqui, ó, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da data da rescisão, que foi o que eu acabei de falar. A gente tem também aqui, né, o resuminho, lembrando que, né, hora extra, banco de horas, compensação, sempre limite de 10 horas diárias. Se o indivíduo já compensa semanal, só vai poder fazer 1 hora a mais por dia, isso é importante. A regra geral, no máximo 10 horas de trabalho por dia, mesmo em condições especiais, seja compensação, seja prorrogação. Muito bem. Acordo ou convenção coletiva. Qual é a diferença entre acordo e convenção coletiva? O acordo é a negociação feita entre a empresa e o sindicato representante daquela categoria profissional. Isso é um acordo. A convenção é um documento mais amplo. Ele é feito entre o sindicato daquela atividade econômica com o sindicato daqueles trabalhadores daquela categoria profissional. Então, ele é mais amplo. O que interessa para a validade do banco de horas é que haja negociação coletiva, ou seja, representação sindical, pelo menos de um dos lados, né, da turma. Importante ainda que esse feito pelo sindicato, o sistema de transformação da hora extra em folgas pode ser feito dentro do período de 1 ano. E aí a reforma trouxe que é válido, né, também no acordo individual entre empregado e empregador, e aí ele só tem validade de 6 meses, então a hora extra ela tem que ser transformada em folga em período não superior a 6 meses, sob pena de invalidade e dessas horas extras terem que ser pagas, né, exatamente como elas foram realizadas. E aí, gostou do assunto? Deixa seu comentário. Não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo assunto.